Shalom, bom dia. Em tua presença existe um lugar aconchegado do coração. Em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença. Descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glorificamos, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar.
onde eu quero habitar. Tua presença, onde eu quero habitar. Glória a Jesus. Aleluia. Shalom, bom dia. Shalom, bom dia. Glória a Deus. Hoje, dia de número 23, 23º dia de 40 dias com Jesus. Estamos em uma caminhada de libertação e transformação para a sua, para a minha vida, para as nossas vidas. Como tema hoje dessa palavra é vinho novo. Está em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Pare um momento o que você está fazendo para fazer esse devocional, para ter um tempo com Jesus. Porque Deus tem uma palavra aos nossos corações nessa manhã. Vamos ler o texto? A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, assim. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. E tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o melhor vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Eu quero que você, por um momento, silencie as vozes da sua mente, do seu coração, para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco dentro dessa palavra. Eu quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai, clamamos a Ti, Senhor. Senhor, o Teu povo precisa, Pai, ouvir a Tua voz, aprender a viver o propósito do Teu reino. E nessa manhã, Pai, pelo 23º dia, nós estamos aqui, Pai, prostrados em oração. Senhor, crendo nas Suas palavras, ouvindo e aprendendo a as praticá-las. Senhor, fala conosco, fala no íntimo de cada coração, Pai, dentro da necessidade dos Teus filhos e de acordo com o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa manhã, Pai, clamamos a Ti, pedindo, Pai, por um milagre. Senhor, que nós íamos abrir mão, Pai, das velhas coisas para receber tudo novo e diferente da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós precisamos entender que o Evangelho de João vai nos trazer esse texto de uma forma como Cristo que traz o milagre. Como Cristo que, por onde chega, algo diferente vai acontecer. No 3º dia, houve então esse casamento lá em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente e Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados. Durante essa celebração, nós sabemos que o vinho acabou. E a mãe de Jesus vai ter com ele, procurar quem poderia resolver aquela situação.
Mas o que eu acho incrível é que Jesus deixa bem claro, olha, o que eu tenho contigo? O casamento em Caná nada mais era do que uma cerimônia, uma aliança social e espiritual. Era a cultura judaica fazer essa festa e ela durava mais ou menos 6 dias. Eram 6 dias de casamento. Por quê? Para dar tempo de todas as pessoas chegarem, de todas as pessoas que se alegravam estar ali com aquele casal. E nós precisamos entender que é um peso muito forte espiritual dentro dessa palavra. E a questão não era a falta de vinho e nem um problema corriqueiro, mas era a vergonha pública que aquela família passaria. Era uma quebra de honra familiar. O vinho na cultura judaica simbolizava a alegria, a celebração, a plenitude de vida e a plenitude de vida e a bênção divina que vinha sobre aquele casamento. A cultura judaica traz muito isso, né? O gozo de se unir, de festejar esse momento. E nós precisamos entender que quando o vinho acaba naquele momento, o texto está revelando para nós que é mais do que um problema doméstico. Seria a representação da falência da alegria. Ou seja, seria como se o povo entendesse que aquele casamento não ia ser abençoado. E não está falando somente de um casamento, mas a alegria humana sem a intervenção de Deus. Está falando aqui sobre eu e você sem Jesus. Eu e você sem Deus na nossa vida. Nós somos pessoas infelizes. Nós precisamos entender que quando nós recebemos a presença do Senhor, João, ele está escrevendo sobre esse episódio não apenas como um milagre, mas como um sinal e uma marca que revela sobre algo maior, sobre o reino de Deus. E eu e você precisamos entender que o milagre não é o foco desse texto, mas sim o que revela depois do milagre. O objetivo é mostrar para nós Jesus de uma forma como o portador da realidade espiritual que nós precisamos viver, sobre o início de um novo tempo. Caná marca a transição da escassez para a abundância, do ritual da lei para a graça. A água ali simboliza a purificação e Jesus vem trazendo o quê? A alegria, ou seja, o vinho novo. Nós precisamos entender que o sentido desse texto é o Senhor trazer um significado sobre a alegria dele, quando nós recebemos ele na nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele não era o responsável pela festa, mas Maria foi atrás dele. Eu imagino, eu quero parafrasear isso com vocês, talvez Maria estava auxiliando naquela festa. Porque seria muito escandaloso, imagina, todo mundo parar o que está fazendo, parar de festar e chegar nos noivos e falar, olha, acabou o vinho. A sua casa não é próspera, a sua casa... Ia ser uma vergonha, um escândalo naquela época, porque tinha acabado o vinho. Mas olha que incrível. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse, mulher, o que tenho eu contigo? Se a gente for estudar, né, um pouquinho, a gente vai entender que, na verdade, Jesus também estava trazendo um distanciamento para que Maria entendesse que ele tinha que cumprir o propósito do quê? Do sacrifício, da crucificação. E nós precisamos entender que ele chega nele e fala, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele está falando sobre algo espiritual aqui. Ele não está sendo grosseiro, ele não está tratando ela mal. Ele está colocando a existência para que ela comece a estar preparada para aquele grande momento. Nós precisamos entender que tudo isso nada mais é do que o Senhor dando indícios do reino dele, dando indícios do cumprimento daquilo que ele veio para fazer. A Bíblia vai dizer que então ela entende. E aí ela diz, então falou aos servos, fazei tudo o que ele vos disser.
Você pode ver que ela podia ter dito aqui, fazer tudo que meu filho disse. Não, ela entendeu que ele estava ali como o Senhor. Tudo que ele disser, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. Mas nós precisamos entender algumas coisas, que Jesus é o Jesus que faz o milagre que causa transformação. É sobre uma profecia do banquete messiânico esse texto. Tá falando também lá em Isaías 25, versículo 6, o Senhor dos Exércitos dará um banquete de coisas gordas, de vinhos envelhecidos, né? Leia lá depois o texto. Nós precisamos entender que esses outros textos corroboram essa verdade. Verdade essa que é o quê? É sobre a revelação espiritual que Jesus queria trazer, a identidade divina que Jesus tinha. Era sobre o Senhor trazer a existência que já tinha sido profetizado a sua vida, que agora ele estava no cumprimento dessa grande promessa. João 10,10 vai dizer: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nós precisamos entender que cada talha caberia mais ou menos de 90 a 120 litros de água. E ele manda encher todas elas. Por quê? Porque eram 6 dias de festas. Mas há algo muito interessante aqui. Se a gente for fazer a soma, a gente certamente sobraria vinho. Por quê, apóstolo? Porque todo milagre que Jesus fazia, sobrava. Nós precisamos entender que é onde Jesus chega, a abundância de coisas. Ao aumento da expectativa. O vinho novo simboliza essa abundância. É a abundância da nossa alegria, mesmo sabendo que em dias difíceis nós temos Ele. E Jesus tem que ser suficiente na minha e na tua vida para trazer a alegria que nós buscamos. A alegria que nós precisamos. Mateus capítulo 9, versículo 17 vai dizer: não se põe vinho novo em odres velhos. E nós vamos para Jesus, mas nós queremos continuar vivendo uma vida da onde Jesus já nos livrou, já nos libertou. Uma vida sem alegria. Por quê? Porque a gente está vivendo o antigo, as coisas velhas. E nós precisamos entender que é um vinho novo, mas um odre novo. É sobre a nova aliança que nós temos com o Senhor. Exige uma nova estrutura espiritual. Nessa manhã, Deus está falando para mim e para você: ei, é tudo novo. Receba o vinho novo de Jesus sobre a tua vida. O vinho que simboliza a alegria. Salmo 104, no versículo 15, vai dizer: o vinho que é a alegria, que alegra o coração do homem. É o vinho que traz a alegria no meu e no seu coração. É o vinho com o símbolo de alegria de Deus. Mas muitas das vezes nós não conseguimos ser alegres diante de Deus se não for por outras questões. Nós temos que nos alegrar, ter a alegria da nossa salvação. Lucas 22:20 vai dizer: esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. O vinho aponta para o sacrifício, para a redenção. E nós precisamos entender que o milagre de Caná não era sobre o vinho, era sobre o fim daquilo que sustentava a alegria artificial. É sobre o fim daquilo que sustenta a minha vida e a sua no mundo, fora da presença do Senhor. E sim, sobre a alegria sobrenatural que Ele tem para trazer quando nós aceitamos verdadeiramente Ele na nossa vida. Quando o vinho acaba, Jesus entra em cena. Nós estamos falando, gente, de uma cultura, mas nós também estamos falando sobre algo espiritual. Mas eu quero trazer um adendo aqui. Jesus era convidado para uma festa. Que festa é essa? Uma festa de casamento, onde tinha o quê? Vinho. Aonde tinha pessoas dançando, se alegrando, conversando. E muitas das vezes por causa da minha e da sua religiosidade. Ao invés de nós chegarmos em um ambiente, mudar aquele ambiente, trazer a glória de Deus sobre as nossas vidas, através das nossas vidas, nós, por causa da religiosidade, por causa de dogmas humanos, nós não queremos estar em ambientes assim. Ai, apóstolo, então quer dizer que eu posso viver em ambiente onde o mundo me permite? Não é sobre isso.
Mas muitas das vezes alguém dentro da sua família, assim como nas bodas de Caná, gente, nós estamos falando que ali tinha vinho. Ali era um ambiente de festa. E Jesus não deixou de ir lá. Pelo contrário, Jesus estava com eles. Por quê? Porque eu e você não somos proibidos de estar com pessoas da nossa família que não creem no cristianismo. Nós não somos proibidos de estar nesse ambiente. Sabe por quê? Porque é o melhor ambiente para Deus demonstrar a glória dele. É num ambiente assim, onde as pessoas vão ver a sua conduta. É um ambiente assim, gente, já teve vezes das pessoas me convidarem para ir em aniversários onde nem todo mundo era crente. Mas quando eu chegava lá, algo acontecia. E as pessoas começavam a olhar para mim de uma forma diferente. No meio do aniversário, as pessoas falavam assim, olha, a pastora Viviane tá aqui, vamos orar. Ela vai fazer uma oração por nós. E ali era um momento onde Deus trazia a glória dele, a salvação para vidas. Eu e você somos a diferença por onde nós passamos. As bodas de Caná tá falando sobre nós deixarmos as velhas coisas e receber de Deus um novo vinho. O vinho bom, o vinho que traz alegria para mim e para sua alma. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. O que era as talhas para purificação, Jesus fez o quê? Trouxe alegria. Dizendo, olha, eu sou o cordeiro que purifico de todo pecado. Eu e você precisamos ser essa alegria, essa diferença por onde nós passamos. O mestre-sala ali era como se fosse alguém que sabia e entendia de tudo sobre aquela festa. E o que eu acho incrível é que quando ele prova desse vinho, ele diz, meu Deus, eu imagino eles... Eu quero parafrasear isso aqui com vocês. Talvez ele estava dizendo, meu Deus, como assim? Guardaram o melhor vinho. A melhor alegria que nós podemos ter é a alegria de sabermos que nós iremos ter com Jesus. Pare de ser religioso. E por onde você passar, traga essa alegria, essa essência sobre como nós servimos ao Senhor. Não é sobre, eu não vou na casa do meu filho porque eu sou pastor, eu sou pastora, lá ele bebe, eu não bebo. Vá, mas vá com uma identidade. Vá e seja transformado a ponto de aonde você entrar, essa transformação entre também. Nós precisamos ter a maturidade de começar a entender que Jesus nos leva para ambientes para mostrar a nossa transformação, para mostrar o testemunho vivo que nós somos. Nós precisamos entender que são áreas da nossa vida onde acabou o vinho. E ali naquele momento o vinho simbolizava a alegria, queria dizer que tinha acabado a alegria, tinha acabado a esperança, tinha acabado tudo. Mas aqui está falando sobre o Senhor trazer tudo novo, ou seja, relacionamentos que se perderam a alegria, o amor, o sabor, o prazer. É sobre a fé que virou rotina. Muitas das vezes a gente quer servir a Jesus porque a gente tem medo de ir para o inferno. É sobre a esperança que talvez você fala, eu já cansei de orar por algo. É sobre a alegria que, na verdade, virou uma obrigação. Às vezes a gente vai para a igreja, a gente quer servir a Deus, porque a gente não vê a nossa vida de outra forma. Mas eu quero profetizar que sobre a tua vida e sobre a minha vida ainda não acabou a festa. Que o Senhor está fazendo um milagre. Que o Senhor está trazendo prazer, alegria verdadeira sobre nós. O melhor não estava no início da minha e da sua história, está agora no final. É onde Deus começa a revelar a glória dele. É onde tudo começa a fazer sentido para mim e para você. A escassez vira abundância, a vergonha vira testemunho, a água vira vinho. É sobre Jesus trazer alegria para nós. É sobre Jesus fazer tudo novo, tudo diferente. Porque aonde Jesus chega, não é o fim, não é vergonha. Onde Jesus chega, começa a ser transformado,
Começa a ver milagre. Começa a ver a alegria verdadeira, não uma alegria momentânea. Jesus, quando é convidado, aquilo que era comum se transforma em milagre, transformação. E eu e você precisamos entender que o Senhor está trazendo essa alegria sobre nós. O Senhor está trazendo essa esperança de um novo tempo. É sobre nós identificarmos a área onde o nosso vinho acabou. O nosso vinho é espiritual. Aonde talvez você não está tendo mais alegria na sua vida. O Senhor nessa manhã quer trazer alegria na sua vida. Um vinho novo. Encha as talhas. Prepare o seu coração para receber tudo novo de Deus. E que esse novo de Deus venha impactar e transformar a sua vida. Entenda, Jesus preparou todo aquele ambiente. E preparou o povo para receber a alegria que ele tinha para trazer naquele momento. Um vinho novo. O melhor de Deus ainda está por vir na minha e na sua vida. Receba nessa manhã essa palavra. O melhor de Deus ainda está por vir na minha e na sua vida. João 14,15 vai dizer: se me amais, guardeis os meus mandamentos. 2 Reis 5,13 vai dizer: Naamã, obedecendo, foi curado. Sabe o que falta em nós? Nós entendermos que se nós guardarmos e nos preservarmos e obedecermos, viveremos o melhor de Deus para as nossas vidas, para a nossa família. Deus transforma sistemas antigos, coisas antigas, para trazer alegria para nós. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus está fazendo tudo novo. E aquilo que era somente uma antiga aliança envelhecendo, Ele está trazendo um novo. Então que nessa manhã você receba do Senhor um novo vinho. Caná não era sobre uma festa de casamento. Era sobre o Senhor trazer que, para mim e para a tua vida, que aquilo que acabou não definia o fim. Olha o que o texto diz. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus a princípio os seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Jesus estava testificando que o novo e o melhor dele estava por vir. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Senhor, que nessa manhã, Pai, vidas entendam o que esse texto na verdade revela para nós. Não é sobre a bonança, não é sobre um casamento suprido, mas sobre a alegria verdadeira que o Senhor tem para trazer dentro dos nossos corações. Alegra o teu povo, troca, Pai, o odre velho por um odre novo, o vinho velho por um vinho novo, Pai, e que o teu povo possa viver a plenitude das obras que o Senhor tem para fazer. Tudo novo, de novo. Pai, que eles venham se alegrar e entender que quando o Senhor entra em um ambiente, o milagre é certo. E aquilo que estava perdido se torna, Pai, um recomeço. Pai, o Senhor pegou aquelas talhas, mandou encher de água, Senhor, e transformou no melhor vinho. Senhor, o melhor do Senhor está por vir nas nossas vidas. Que essa manhã seja uma manhã memorável, onde nós entendemos que o novo de Deus está chegando para nós. Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus, receba essa palavra com alegria no seu coração, sabendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Shalom, shalom.